Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Para isso, basta você clicar aqui, na verdade, passar o mouse em cima da imagem, inscreva-se, que aparece aqui no canto inferior direito do seu vídeo. E logo na sequência vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Aproveite bastante os vídeos de aprendizado existente aí dentro do canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes, carteiras de ações, carteira semanal, carteira mensal, tudo isso no seu celular, no seu desktop em tempo real, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir esses procedimentos que serão listados aí numa determinada página, para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Indo aqui para o gráfico, falando aqui primeiramente de Bovespa, depois disso eu vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, Gol 4, CCRL 3, Pomo 4, Nato 3, MYPK 3 e Sambi 11. E Bovespa no pregão de hoje, queda de 1,1%, fechamento aí basicamente na mínima do dia. Ainda pode alterar um pouco, tem um outro ativo aqui ainda dentro do leilão de fechamento, mas queda superior a 1% para o índice Bovespa e segue naquele cenário de lateralização. Veio quase aqui para romper o topo anterior, a máxima histórica, e não conseguiu. Então, oscilou aqui para cima, veio aqui para baixo, ou seja, segue dentro do gráfico semanal no seu processo de correção, que em termos de tempo e preço ainda tem espaço tanto no preço para cair quanto no tempo para ficar aqui uma correção maior. Enfim, tem espaço para ter uma correção maior, seja no tempo ou no preço, olhando aqui para o gráfico semanal e olhando para o comportamento anterior em relação ao índice, né? As correções aqui anteriores. Olha o movimento lateral. Subiu antes do tempo, veio um outro movimento para baixo. Aí sim gerou realmente um movimento aqui para cima para o Ibovespa. Mas enfim, dentro de um cenário de indefinição de tendência, o Ibovespa neste momento, pelo gráfico diário, ou seja, no curto prazo, apesar da tendência de médio prazo e de longo prazo ainda permanecerem alinhadas para cima. E olhando agora para o suporte imediato para o Ibov, é já em cima aqui, 96.500 a 96.239. Abaixo disso, o outro nível de suporte que eu vejo com relevância um pouco maior é um suporte que foi testado aqui para trás. Esse aqui que virou resistência e passou a virar suporte aqui nesse ponto. Então é a região ali mais por volta dos 95.500 a 95.400, uma região aí de suporte para o índice Bovespa, e depois disso a mínima aqui na faixa dos 94.915 pontos. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Gráfico de 60 minutos no mini índice, tínhamos o quê? Um pivô de alta no início do pregão, e aí reverteu completamente para baixo. E agora a gente já tem um cenário mais de tendência de baixa, porque fez aqui um movimento forte para baixo, matou a tendência, tentou subir e já gerou algo basicamente como um pivô de baixa aqui, mais visível até pelo gráfico de 30 minutos. Aqui é o gráfico de 30 minutos. Então temos aqui uma tendência de baixa no intraday, o que favorece um pouco mais operações na ponta vendedora. Para buscar operações de venda, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, está dentro de um movimento de baixa, topo descendente no gráfico de 10 ou de 15 minutos, fica mais para se buscar a operação de venda no mini índice, apesar de estar em cima dessa zona aqui de suporte, localizada ali na faixa dos 97.285 e o ponto mais baixo 97.020. Então são os suportes mais próximos para o índice futuro. Para buscar compra, teria que gerar algum sinal de fundo no dia 60 para arriscar alguma operação de compra de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta, mas preferencialmente fundo ascendente, porque a tendência agora no gráfico intraday ficou sendo de baixa. E o ponto mais relevante de resistência que eu vejo para o índice futuro está aqui nessa região de fundos anteriores. Se jogar no G30 vai ficar um pouco mais fácil de entender essa região que eu estou querendo dizer. Observe aqui que era um fundo que aqui virou um fechamento aqui nesse nível e depois ficou testando várias vezes essa região. A região ali que começa por volta dos 98.115 e vai até um patamar ali na faixa dos 98.230. Então, zona de resistência mais relevante para o índice futuro está aqui nessa região. Gerou um movimento no G30 aqui em cima e gerou topo descendente, vai ficar muito interessante para se trabalhar na ponta vendedora se isso aqui acontecesse, né? Esse cenário que eu acabei de desenhar. Partindo então para o dólar, no dia de hoje, bastante volatilidade, né? Foi lá embaixo, voltou aqui para cima, fechando ainda em alta de 0,11. Ainda tá para fechar, faltando aqui uns 2, 3 minutos para fechar.
Se olharmos para o G60 do dólar, gráfico de 60 minutos, nós temos aqui, tínhamos uma tendência de baixa e voltou aqui, parou aqui basicamente anulando a tendência quando esse retorno forte desse candle e volta a trazer uma tendência de alta aqui com um pivôzinho de alta, olhando melhor para o gráfico de 30 minutos, fica claro ver a questão do pivô de alta aqui, pelo menos a última informação de um pivô de alta, principalmente esse aqui. E agora no gráfico de 30 minutos, perdendo a mínima do candle anterior. Então, por enquanto, como o suporte é muito próximo aqui, a região de 726,50, região de suporte importante aqui nessa região, eu vejo mais arriscada a operação na ponta vendedora, que seria através de topo descendente no gráfico de 5 minutos, né? Um topo descendente, o pivô de baixo no gráfico de 5 minutos. Um pouco mais arriscado. Seria interessante em termos de entrada até no dólar, abrir o próximo pregão aqui sem perder essa mínima, abre aqui para cima, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Olha só, movimento bom de subida, movimento de correção, se abre, pode até abrir caindo, mas gerou sinalização de fundo no gráfico de 10 minutos, possibilidade de entrar na ponta compradora a favor de um fundo no G10 em cima de um patamar de resistência que foi rompido aqui anteriormente. Então, possibilidade de entrar mais na ponta compradora, que seria mais interessante aqui no dólar, na minha avaliação pelo gráfico ali de 10 minutos. Caso venha a abrir de maneira mais forte para baixo, ou seja, abre aqui já vindo para baixo dessa região que eu citei, que mais arriscado fazer venda em cima desse patamar de 726,50, 725, ou seja, abaixo desse patamar, aí sim me chama mais atenção para se trabalhar na venda de topo descendente abaixo dos 725 no gráfico de 10 minutos ou mesmo pivô de baixo no gráfico de 10 minutos para fazer venda. Para as ações agora, a PTR4 no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 1,24%, então candle ali de reversão, chamada até de nuvem negra, padrão de reversão dos candles de um movimento de alta para um movimento de baixa. Para confirmar esse padrão, teria que perder a mínima do pregão de hoje. Perdendo a mínima do pregão de hoje, aumenta a probabilidade de se ter movimento de correção na Petro. Inclusive, o movimento de correção pode buscar um suporte imediato na ação, que primeiro é num gap de alta, na faixa dos R$ 26,76, depois na faixa de R$ 26,41. Então, seria o próximo suporte da Petro. Abaixo disso, a gente já vai falar naquela região dos R$ 26,12 até uma região de R$ 25,90. Depois vamos então para a Vale 3 no dia de hoje, apresentou aqui uma alta de 0,68%, segue na bagunça aqui lateral a Vale 3. Se a gente for para o gráfico de 60 minutos, segue aqui sem conseguir ter um fechamento aqui para cima dessa região para gerar nova máxima. Seria uma das alternativas, aguardar um fechamento de uma hora de pregão acima de toda essa zona de resistência, principalmente aí para cima dos R$ 46,00, e depois gerar nova máxima na hora seguinte para se buscar algum tipo de compra, tentando pegar um movimento de subida no G60, saída dessa congestão aqui para cima, lembrando das resistências do gráfico diário, de avaliar o comportamento do preço nessa resistência de 46,60 e depois disso 47,44 e R$48. Gol 4 no pregão de hoje, recomendei a compra na superação da máxima do pregão anterior, ou seja, dentro de um cenário positivo que ela tem no gráfico aqui semanal, de tendência de alta de médio prazo, 3 semanas fortes para cima, gráfico diário fazendo aqui uma correção mais em 2 etapas e a possibilidade de dar continuidade de movimento de subida, recomendei essa entrada, ela terminou fechando aqui em alta de 0,82%, mas acionou nossa saída quando veio para baixo da mínima do pregão anterior, ou seja, acionou nossa entrada, chegou a evoluir um pouco a operação, mas depois já voltou forte para baixo e perdeu a mínima do pregão anterior. Esta operação da Gol trouxe aqui uma perda de 2,23%, e isso representou no capital total uma redução de 0,29%. Então, o ativo segue aí no meu radar para avaliar a possibilidade de compra, mesmo que venha um pouco mais para baixo, através de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta. Seguindo, vamos falar aqui de CCRO3, que terminou o pregão mal. Vários ativos terminaram o pregão mal hoje, forte, baixa. MGLU3, vários outros papéis terminaram com uma queda forte, inclusive vários fechando na mínima do dia. Nato 3 é um exemplo aqui semelhante, né? Porque a mínima é 13,94, fechou em 13,95, basicamente na mínima do dia. Engolfo de baixo no gráfico diário, Nato 3 não, CCRO3, engolfo de baixo no gráfico diário, de novo na zona de resistência importante. Então, é um dos papéis que, arriscando a operação de venda, o foco seria buscar ali uma região de suporte anterior. O lado negativo é a região
de suporte muito próxima, né? Então, basicamente fazendo aqui um retângulo agora no gráfico diário dela, o stop ficaria um pouco longo para cima, mas é uma sinalização negativa no papel, ficando evidente que é mais interessante trabalhar na compra desse papel acima da região aqui dos R$ 14,43, principalmente essa região funcionando como suporte até para um gráfico de 60 minutos para gerar fundo ascendente acima desse patamar para buscar uma compra em CCRO3. Abaixo desse patamar, ativo dá para se arriscar até uma operação aqui de venda de prazo menor, de curtíssimo prazo. Pomo 4 também sinalização negativa. O engolfo de baixa aqui no gráfico diário dela, né? Abriu aqui em cima e fechou basicamente ali um pouquinho abaixo da abertura do pregão anterior. A abertura anterior 3,88 e aqui o fechamento 3,88. Então, poder falar um engolfo de baixa, uma nuvem negra, enfim, um padrão de reversão dos candles em cima de um patamar aqui de resistência, principalmente dessa região de fundos anteriores. Volta aqui um pouquinho para baixo. Perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de ter outro movimento para baixo na ação. Lembrando que a tendência da Pomo 4 é a tendência de baixa no curto prazo. Então, um ativo que pode trazer a chance de ter algo mais para baixo se vier a perder a mínima de hoje na faixa aí dos R$ 3,85. Natura, pancada para baixo, 4,36%. E aí entra naquela questão do gráfico semanal, a dificuldade que está nesse momento. Olha só o gráfico semanal da Natura. Olha a bagunça que está. Correção pequena e tende a não ir muito longe. Se romper a máxima do topo anterior foi o que aconteceu. Aí volta forte para baixo. Aí em vez de fazer uma correção um pouco maior, não. Ameaça vir para cima gerando como se fosse uma sinalização de alta. Mas já está apontando para ter algo aqui mais para baixo. Nato 3, com esse candle de hoje, um baita engolfo de baixa, aumenta a probabilidade desse ativo gerar movimento para baixo para testar essa região aqui de suporte imediata, na faixa dos 44,76, 44,40. Abaixo disso, o suporte mesmo já ficaria nessa região aqui anterior, um pouco mais abaixo, uma região ali por volta dos 44 a 43,89 e abaixo disso, R$ 42,90. Ativo com a tendência no curto prazo, a tendência do gráfico diário indefinida nesse momento, que dá para se ver essa indefinição lá pelo gráfico semanal. MYPK3, ativo que está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário. Semanal está ali brigando para ver se recupera, ou seja, está brigando entre semanal e diário, no sentido de MYPK3 gerar aqui alguma sinalização relevante no gráfico semanal que apoiaria um pouco mais buscar a operação de compra. Mas no gráfico diário está ameaçando aqui a formação desse topo, né? Até gerou o topo, apesar da perda de força no fechamento. Gerou essa formação de topo, possibilidade de gerar movimentação para baixo. Vai aumentar a chance de gerar sinal relevante no gráfico semanal de subida, de melhorar a sua tendência, até de reverter a tendência do gráfico diário, se conseguir anular essa formação de topo, voltar aqui para cima da máxima, que é desse ponto aqui de R$ 22,10. Mas nesse momento, ativo foi lá testar um antigo fundo, um antigo suporte como resistência e gerou uma sinalização negativa que tecnicamente tende a desencadear algum movimento para baixo ou um movimento lateral no gráfico diário dessa ação. Depois disso, SAMB 11, né? SAMB 11, olha que bagunça no gráfico diário da SAMB 11, ou seja, a dificuldade do momento para as operações. Se a gente olhar para o semanal, essa bagunça está sendo um movimento de correção no tempo. Movimento forte de subida, limpo aqui para cima, e o movimento de correção sendo um movimento mais lateral. Quando a tendência, nesse caso aqui do gráfico semanal, a tendência de alta, o movimento de correção pode acontecer de diversas formas e isso dificulta muito as operações em um prazo mais abaixo, gráfico diário, até mesmo gráfico de menor periodicidade, gráfico de 60 minutos, as operações, ou seja, a favor de tendência, ou seja, as sinalizações tendo de relevância aqui alta ou de forte e baixa não tende a surtir muito efeito nesse papel. Então, dentro desse contexto aqui, essa nova sinalização para baixo, fica aí a possibilidade de se ter aqui um movimento de queda para bater em suportes relevantes, que vai na faixa dos 47,73 a 47,41 no primeiro momento, abaixo disso 47,14, que aumentaria inclusive a chance que seria bom para o papel, um teste até da média móvel exponencial de 13 períodos, para depois gerar ou um pivô de alta ou um fundo ascendente no gráfico semanal, favorecendo muito mais nova entrada aí de position trade ou pensando aí no médio prazo de compra em cima de Santander. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.